turma, mais uma vez nós estaremos dando continuidade aos nossos estudos. Hoje, continuando com o assunto de evolução, nós vamos falar um pouco sobre o processo de especiação, processo de surgimento de novas espécies. Nós falamos um pouco sobre a especiação, falei um pouco sobre isolamento geográfico e reprodutivo na nossa aula online na terça-feira. Mas hoje eu vou dar um pouquinho mais de aprofundamento e a gente tira as dúvidas novamente na nossa aula das terças-feiras, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos trabalhar sobre a origem de novas espécies e dos grandes grupos durante o processo de evolução, lá na página 135. Quando nós vamos falar no processo de evolução e surgimento de novas espécies, assim como nós discutimos na aula passada, a gente tem lá as ideias, da teoria evolucionista de Darwin sobre seleção natural. E que as espécies, elas iam modificando ao longo do tempo com o acúmulo, da inclusão de novas características dentro dos grupos. Porém, lembrem do que eu falei lá na aula, que quando ele observava as ilhas do arquipélago de Galápagos, ele observou o quê? Que espécies semelhantes viviam em ilhas próximas. Apesar de serem espécies distintas, a característica era bem semelhante, indicando que provavelmente todos aqueles tentilhões de ilhas vizinhas, eles descendiam de um único ancestral. Então, nisso nós trabalhamos a chamada árvore filogenética. Na página 135 do livro de vocês, vocês têm aí falando sobre a árvore filogenética. Nessa árvore filogenética aqui, qual é o princípio de onde partem essas ideias aqui sobre a especiação? Eu vou ter no topo as espécies atuais, as espécies que nós encontramos atualmente. Se eu descer na linhagem dessa espécie, eu vou chegar num ponto em que eu encontro espécies que praticamente hoje não existem mais, espécies extintas, ou espécies aqui, sobre a qual essas duas novas espécies surgiram, houve uma ramificação. A partir desse ponto eu tenho uma especiação, eu tenho uma separação em dois novos grupos. Se eu chegar mais a fundo, eu encontro aqui possivelmente fósseis de animais extintos, sobre o qual essas espécies atuais se originaram, se diversificaram. Quando eu desço ainda mais, eu vou encontrar um ancestral ainda mais comum. Aqui no livro de vocês, ele mostra aí na página 135 no gráfico, se vocês acompanharem, ele mostra aí, espécies atuais, e aí ele mostra aqui, se eu descer na linhagem, eu vou encontrar um ponto em que provavelmente existiu um ancestral que deu origem tanto aos seres humanos quanto às espécies de bonobos, de chimpanzés que hoje existe. Se eu descer ainda mais na linha, eu vou encontrar possivelmente fósseis sobre o qual essa linhagem se originou. E se eu descer ainda mais, olha, eu encontro aqui esse indivíduo aqui réptil, sobre o qual os demais se originaram. Então, na árvore filogenética é basicamente isso. Eu tenho uma linha de ancestralidade sobre o qual duas ou mais espécies se originaram a partir daquele ponto. Então eu faço como aquela árvore genealógica, que a gente costuma construir de pais, filhos, netos e assim por diante. Então aqui eu tenho em relação à ancestralidade, ao ancestral comum. Eu coloquei aqui para vocês, 4 espécies atuais, W, X, Y, Z, que descenderam aqui, das espécies A e B, que descenderam da espécie 0, que seria a espécie ancestral. Agora, para que haja o acúmulo dessas características, a gente vai ter que compreender um pouquinho sobre esses dois conceitos. O conceito de anagênese e o conceito de cladogênese, que vocês também podem estar acompanhando aí na página 136, onde ele mostra o exemplo aqui dessas borboletas. Se nós formos observar, ao longo dos anos, vão surgindo lá o que a gente já trabalhou na aula passada, por mutação, por recombinação gênica, vão surgindo características
novas dentro daquele grupo. Então, dentro daquela população vai surgindo ali novas características. Porém, essa característica não é suficiente para separar aquele grupo em dois novos grupos, em duas novas espécies. Então, quando eu tenho o acúmulo de características surgindo, de características diferentes, permanecendo dentro do grupo, eu digo que houve anagênese. Está havendo anagênese, ou seja, está havendo surgimento de novas características que se mantêm dentro do grupo. Porém, como a gente viu na aula online, nós vamos ter o isolamento geográfico, posteriormente o isolamento reprodutivo, que é o marco da separação em relação a duas novas espécies. Então, eu vou ter a ruptura completa daquele grupo em dois. Essa ruptura, a partir do isolamento reprodutivo, caracteriza o que nós chamamos de cladogênese. Então, a cladogênese é a separação, é a impossibilidade desse grupo permanecer um só, pois não há mais o processo de reprodução para surgimento de novos descendentes. Houve, então, um isolamento reprodutivo, houve uma ruptura daquele grupo principal em dois. Então, quando há esse ponto de ruptura, eu digo que houve cladogênese. Quando as características vão surgindo, mas elas permanecem existindo ainda dentro do grupo, porque há um fluxo gênico, eu chamo isso de anagênese. Então, nesse processo de cladogênese, aconteceu o que nós chamamos de especiação, que a gente vai acompanhar aí na página 137. Então, nesse processo, observe o desenho da página 137, que para haver especiação, o que é especiação? É o surgimento de uma nova espécie. No conceito de espécie, a gente vê claramente que eu levo em consideração o fator reprodutivo. Ou seja, para aqueles indivíduos serem considerados da mesma espécie, o grupo tem que ser potencialmente intercruzante, deixando o descendente, e esse descendente tem que ser fértil. Essa é a característica para a espécie biológica. Eu tenho um grupo de indivíduos, uma população se cruzando naturalmente, se reproduzindo, dando origem a descendentes, e esses descendentes, eles são férteis, ou seja, geram novos descendentes. Quando eu falo em especiação, eu vou me referir ao surgimento de um novo grupo, de uma nova espécie. Para que isso aconteça, preste atenção, deve acontecer primeiro o isolamento geográfico. O que é o isolamento geográfico? É o surgimento de uma barreira que impossibilite o encontro entre dois grupos. Eu tenho o grupo A e eu tenho o grupo B. E houve o surgimento de uma barreira geográfica. Ou uma montanha emergiu, houve um terremoto e separou aqueles dois espaços territoriais. Eu tenho que ter essa barreira. Para quê? Para que haja isolamento geográfico. Havendo isolamento geográfico, lembrem que eu falei para vocês também na aula. Eu tenho que ter em mente o fator tempo. Não é 1 ano, 2 anos, são milhares de anos. Em que eu tenho o grupo A separado do grupo B. O que vai acontecer em cada grupo? Anagênese. Eu vou ter o acúmulo de características novas surgindo no grupo A, que não estarão presentes no grupo B. E características novas surgindo no grupo B, que não estarão presentes no grupo A. Então, o grupo A vai ter características que só esse grupo de indivíduos possui, e o grupo B vai ter características que só esse grupo de indivíduos possui. Agora, imagine novas características surgindo há milhares de anos. Eu vou ter essa espécie já sendo diferente desta outra, tendo características diferentes. Ah, professora, mas só isso aí já é suficiente para promover o surgimento de uma nova espécie? Não. Por que não? Esses dois grupos, eles podem voltar a se encontrar no futuro. Essa barreira pode deixar de existir. A barreira deixando de existir, esse grupo se encontrando e voltando a se reproduzir, então não houve o surgimento de uma nova espécie.
Agora, esse grupo se reencontrando, se cruzando, mas não sendo capaz de deixar descendentes, então houve ali um isolamento reprodutivo. Eu não tenho mais a capacidade de deixar descendentes a partir do encontro desses dois novos grupos. Mas o isolamento reprodutivo, ele pode ser um isolamento por habitat. O que é um isolamento por habitat? É um isolamento em que eu tenho, por exemplo, um indivíduo vivendo na região de savana e outro indivíduo vivendo na região mais adentro, na região de floresta, ou mesmo na região de floresta. Um vive na região mais central e outra espécie vive na região mais próxima de um rio. Então eles têm habitats diferentes, eles vivem em locais geográficos diferentes, então acabam não se encontrando. Então isso traz o isolamento reprodutivo. O isolamento sazonal, como a gente vê em muitas espécies de aves, de plantas, em que enquanto eu tenho ali uma espécie estando, como é que eu posso explicar para vocês, estando em processo reprodutivo, estando em época reprodutiva, daí vem o sazonal. Eles estão maduros reprodutivamente, digamos assim, em épocas diferentes. Então, o período reprodutivo ocorre em épocas diferentes. Daí o nome sazonal, em períodos diferentes. Então, não adianta o macho estar em época reprodutiva, num determinado período de tempo, enquanto a fêmea da outra espécie não estará. Então, apesar dos dois terem a capacidade de se cruzar, digamos assim, de ter a relação sexual, o processo de ovulação, de liberação de gametas não acontece no mesmo período. A liberação de hormônios não acontece no mesmo período. Então, eles estão reprodutivamente aptos em épocas diferentes. O processo de reprodução se dá em épocas diferentes. Isso acaba inviabilizando o cruzamento entre eles. O etológico a gente vê bastante em relação a hábitos de corte, né, de cortejar. A gente vê sapos até de espécies diferentes, onde o coachá é diferente. Então, esse ato nupcial de cortejo da fêmea, ele também influencia no isolamento reprodutivo, porque cada um tem uma forma de cortejo diferente. O isolamento mecânico refere-se ao órgão sexual. Não vai, por exemplo, querer cruzar um cavalo com um papagaio. Então, há um isolamento mecânico, ou seja, os órgãos genitais das espécies, elas são diferentes, então acaba impossibilitando o cruzamento entre elas. Ah, professora, mas tem animal que não tem isolamento mecânico. E aí, então, aquelas espécies são diferentes, mas elas podem se reproduzir. Ou seja, o órgão sexual delas é bem semelhante, então dá para se reproduzir, ok? Porém, ele pode não deixar descendentes. Então, eu posso ter o isolamento reprodutivo, ou seja, eu posso ter o cruzamento entre dois animais, duas espécies diferentes, mas apesar de ter o ato sexual, a relação, ele não gera nenhum descendente. Então, eu acabo chamando isso aqui, se vocês quiserem acompanhar aí na página 139, de inviabilidade do híbrido. Ou seja, não tem como haver o emparelhamento dos cromossomos no processo de divisão celular, lá na formação do zigoto. Então não adianta, cruzou, houve encontro de gametas, mas não vai gerar nada. Houve uma inviabilidade daquele zigoto, uma inviabilidade do híbrido. Híbrido significa mistura, tá bom? Então eu tenho um indivíduo híbrido quando eu tenho mistura de duas espécies diferentes. Professora, mas eu conheço o caso de histórias de animais que são de espécies diferentes, se cruzaram e deixaram descendente. Isso pode acontecer? Pode. Porém, aquele descendente pode não ser fértil, que é o caso clássico que nós vemos aí, ó, do cavalo com a jumenta aqui, né? Onde nós temos aqui eles dando origem ao burro. Então, se eu tenho um cruzamento aí, cavalo com a jumenta ou do jumento com a égua, nós vamos ter origem, né, do burro ou da mula. Então, o que que acontece? Esse burro é um novo indivíduo, mas eu posso dizer que a égua e o jumento são da mesma espécie porque geraram esse animal? Não. Por que não? Porque ele não é
fértil, ele é estéril. Então eu tenho o que nós chamamos de esterilidade do híbrido. Apesar de haver o cruzamento entre eles dois, que são de espécies diferentes, o burro é estéril. E lembra do que eu falei no início? Que uma das características para eu conceituar a espécie é que eles possam se cruzar, deixar descendente, e o descendente tem que ser fértil. A partir do momento em que o burro não é fértil, ou seja, ele não vai deixar novos descendentes se cruzando entre si, eu não posso dizer que eu tenho ali a mesma espécie. Então a égua e o jumento são de espécies diferentes, apesar das semelhanças. Por quê? Porque não geram descendente fértil. Então, a partir do momento em que eu tenho esse isolamento reprodutivo entre os dois indivíduos, então eu tenho ali duas novas espécies. Então, essas duas novas espécies surgem a partir dessa barreira reprodutiva, a partir desse isolamento reprodutivo. Agora você pegue isso aqui, esse pensamento, e eleve para milhares de anos. Eu vou tendo esse aqui, ó, a árvore filogenética. Houve uma primeira ruptura, logo assim uma segunda ruptura e assim por diante. Então, segundo a teoria da evolução, é a partir desses pontos de cladogênese que eu tenho a diversificação da vida no planeta. Ou seja, que eu tenho o surgimento de novas espécies. E aí nós vamos ter os períodos geológicos, aonde eu tenho lá a partir dos mares, né, o surgimento das primeiras espécies de vida no nosso planeta, até chegar nos grandes grupos. Então, o que é a especiação? É o processo em que há o surgimento de uma nova espécie. O planeta Terra surgiu há cerca de 4 bilhões e meio de anos. É muito difícil mensurar quanto tempo é isso, porque o tempo geológico é muito diferente do tempo histórico, que conhecemos melhor. O tempo histórico se refere à existência do homem, que surgiu apenas alguns milênios atrás. Se todo o tempo geológico, ou seja, a idade da Terra, fosse reduzida a um dia, as primeiras civilizações humanas teriam surgido nos últimos 3 segundos. O tempo geológico é dividido em éons, que são divididos em eras, que se dividem em períodos. Há cerca de 4 bilhões e meio de anos atrás, a Terra surgia. No primeiro éon, Adiano, o planeta era uma esfera de magma em ebulição. Por isso o nome Adiano, que vem de Hades, que significa inferno. O éon arqueano tem início com a formação das primeiras rochas depois de um processo de resfriamento da Terra. Neste éon, surgiram as primeiras cianobactérias, que começaram a oxigenar os oceanos. Depois veio o éon proterozoico, quando este oxigênio começou a reagir com o ferro que havia no oceano. Assim se formaram os grandes depósitos minerais de ferro que são explorados por nós hoje. Só no fim do Proterozoico surgiram os primeiros seres pluricelulares. Estes 3 primeiros éons são chamados de pré-cambrianos e representam 88% de toda a existência da Terra. No nosso dia, duraria até 8 da noite. O próximo éon fanerozoico perdura até os dias de hoje, dividido em eras paleozoica, mesozoica e cenozoica, que se dividem em vários períodos. O primeiro período da era paleozoica é o Cambriano, marcado pela explosão cambriana, uma grande diversificação dos seres vivos que eram restritos ao ambiente marinho. Os fósseis mais abundantes deste período são os trilobitas, um dos primeiros animais a possuir olhos e uma carapaça rígida. No Ordoviciano surgiram os primeiros peixes, que ainda não possuíam mandíbulas, os agnatas. Só no período Siluriano apareceram peixes com mandíbulas. Evento importante na história evolutiva dos vertebrados. Surgiram também as primeiras plantas vasculares que começaram a povoar o meio terrestre. No Devoniano, surgiram as primeiras florestas e a quantidade de oxigênio na atmosfera aumentou muito. Pequenos insetos e vermes começaram a viver fora dos oceanos. Surgiram os primeiros peixes com pulmões, que deram origem ao modo de vida anfíbio.
No Carbonífero, predominavam grandes florestas alagadas com samambaias gigantes, ambiente propício ao desenvolvimento dos anfíbios e insetos. Alguns insetos desenvolveram asas, sendo os primeiros seres a voar. O período tem esse nome devido à decomposição da grande quantidade de matéria orgânica, que originou depósitos de carvão mineral explorados por nós hoje. Os primeiros répteis apareceram no final do período, primeiros animais a botarem ovos, o que prova que o ovo veio muito antes da galinha. No Permiano, o clima da Terra ficou mais árido. No final do período aconteceu a maior extinção em massa da história da Terra. 96% das espécies desapareceram. No primeiro período da Era Mesozoica, o Triássico, surgiram os primeiros dinossauros e primeiros mamíferos de pequeno porte. O Jurássico foi o período do apogeu dos dinossauros, dos grandes saurópodes e dos pterossauros, répteis voadores. Surgiu também a primeira ave. No Cretáceo surgiram as primeiras plantas com flores, que contribuíram para o surgimento de animais como borboletas e abelhas. No final do Cretáceo, houve a extinção dos dinossauros, causada pelo impacto de um asteroide de 10 quilômetros de diâmetro com a Terra. A extinção dos répteis gigantes possibilitou, então, o desenvolvimento dos mamíferos. Na era em que vivemos, a Cenozoica, começa com o período Paleógeno, quando surgiram as primeiras baleias, aves modernas e primatas. Atividades geológicas deram origem a algumas das principais cordilheiras atuais, como o Himalaia, os Alpes e os Andes. No período Neógeno, a fauna passou a ser dominada pelos mamíferos, que se diversificaram e desenvolveram seu tamanho. Surgiram os primeiros hominídeos. No último e atual período, o Quaternário, o homem evoluiu até o estado atual. Começou a andar com 2 pernas. O cérebro ficou maior. Dominou as ferramentas de pedra. Ampliou sua distribuição geográfica. Dominou o fogo. Dominou a agricultura e a população mundial começou a aumentar. Aqui estamos, mas a história da Terra não acabou. Todos os dias, espécies surgem e desaparecem. Gostamos de achar que o ser humano é o ápice da evolução, mas a grande verdade é que estamos aqui há muito pouco tempo para nos considerarmos os donos do mundo, não é mesmo?